Bom, eu vou primeiro falar da securitização como um todo e depois eu falo especificamente da financeira, né? Então, eu acho que a securitização hoje, no Brasil, ela é um processo bem específico, ou seja, diferente de outros países. E isso acontece basicamente porque você tem veículos diferentes para fazer isso, né? Então, aqui, a forma mais usada de fazer securitização é por fundos de investimento em direitos creditórios, que são os FDICs. Agora que você já entendeu a estrutura do mercado financeiro e o papel do mercado de capitais, chegou a hora de falarmos de um dos seus principais produtos, a securitização financeira. Vamos explorar o processo pelo qual ativos financeiros se transformam em investimentos atrativos e como isso impacta a nossa economia global. Durante esse episódio, vamos esclarecer alguns pontos importantes, como o que é exatamente securitização, como transformamos ativos em títulos negociáveis e, no final das contas, o que uma empresa securitizadora faz. Esta é a Rádio Verde, nosso podcast interno, que vai explorar o mercado financeiro, a securitização e o ambiente corporativo de forma descomplicada e envolvente. Eu sou Juliana Santiago e te acompanharei nessa jornada. Nessa primeira temporada, focaremos no mercado em que atuamos e em nossos principais produtos. O que é securitização financeira e como ela funciona? A securitização financeira é um processo em que dívidas como empréstimos ou hipotecas são transformadas em títulos negociáveis no mercado de capitais. Imagine que muitas pessoas pegaram empréstimos para comprar casas. Em vez de os bancos esperarem que essas pessoas paguem as parcelas, eles agrupam esses empréstimos. Em seguida, eles transformam esses débitos em títulos que são como pedaços dessas dívidas. Esses títulos são vendidos para investidores, como fundos de investimento. Agora, são os investidores que recebem os pagamentos mensais das pessoas que pegaram os empréstimos. Este recurso ajuda os bancos, pois eles conseguem mais capital para emprestar a outras pessoas, e os investidores, que podem obter lucro com os pagamentos que recebem. Além disso, é importante destacar que a securitização financeira pode ser aplicada a uma ampla gama de ativos, como hipotecas residenciais, empréstimos automotivos, empréstimos estudantis, recebíveis de cartão de crédito, ou seja, diversas indústrias também se beneficiam dessa prática, desde o setor imobiliário e agro até o mercado de crédito ao consumidor. Agora que você entendeu como funciona o processo, vamos falar sobre os principais agentes envolvidos. O originador é a entidade financeira como um banco, que cria os direitos creditórios e os transferem para uma securitizadora. Assim, eles obtêm um influxo imediato de capital ao vender seus títulos e direitos de crédito. A securitizadora age como intermediária entre o originador e os investidores, coordenando toda a operação. É quem estrutura, emite e distribui os títulos lastreados dos ativos. Basicamente, ela adquire os ativos do originador e os agrupa em pacotes, para a criação dos títulos a serem oferecidos aos investidores. Também temos o investidor, que adquire os títulos securitizados no mercado. Isso pode englobar instituições como fundos de investimentos e departamentos financeiros de banco. É comum uma única emissão atrair diversos investidores. O agente fiduciário está ali para representar os interesses dos investidores, garantindo a proteção de seus direitos e supervisionando as ações da securitizadora. Além disso, ele também pode auxiliar o originador a cumprir prazos e obrigações, tornando o processo mais eficiente para ambas as partes. Ainda temos os assessores legais, que são os profissionais que asseguram que todas as partes envolvidas estejam em conformidade com a legislação e regulamentos aplicados.
e os próprios órgãos reguladores, como o Banco Central e CVM, que possuem jurisdição sobre o mercado de securitização, estabelecendo diretrizes, regulamentos e normas para as operações de securitização. Por que a securitização financeira é vantajosa? Agora que compreendemos o que é a securitização financeira e como ela funciona, vamos falar sobre os benefícios que o uso deste produto pode trazer, tanto para as empresas que geram ativos como para a Vert, no papel de securitizadora. Para as instituições originadoras, optar pela securitização de ativos gera fluxo de caixa imediato, reduzindo a exposição aos riscos de inadimplência e melhorando os indicadores financeiros. Por outro lado, as securitizadoras lucram com as taxas envolvidas na criação e gestão dos títulos, além de beneficiarem-se da diferença entre os juros pagos aos investidores e os juros recebidos dos ativos. Além disso, a securitização cria um mercado secundário para os títulos, permitindo que os investidores os comprem e vendam, aumentando a liquidez e a eficiência do mercado financeiro. Ou seja, é uma estratégia financeira que contribui para um funcionamento eficaz do sistema econômico ao atender às necessidades de financiamento das instituições e os interesses dos investidores. O que são ofertas públicas e privadas? Agora, avançando no processo, há duas maneiras pelas quais os títulos ou pedaços de investimentos são oferecidos ao público. Uma é chamada de oferta pública e a outra de oferta privada. Você deve estar se perguntando se essas oportunidades de investimentos estão disponíveis para todos, certo? Bem, a resposta é: depende. Vamos começar com as ofertas públicas. Elas são como um convite para todos participarem. Nesse tipo de oferta, os títulos securitizados são disponibilizados para qualquer pessoa interessada em investir. Isso significa que, se você tiver interesse e recursos para investir, pode participar. No entanto, para garantir que as coisas sejam justas e transparentes, essas ofertas estão sujeitas a requisitos rigorosos. Os emissores, ou seja, quem está oferecendo esses títulos, precisam registrar detalhes importantes sobre esses ativos e divulgá-los ao público. Isso é feito para que os potenciais investidores tenham todas as informações necessárias para a tomada de decisões. Agora, as ofertas privadas são um pouco mais exclusivas. Aqui, os títulos não são oferecidos a todos. Em vez disso, são direcionados a um grupo específico de investidores. Esse grupo pode incluir instituições financeiras, fundos de investimentos ou pessoas que atendam a certos critérios específicos, chamados de investidores qualificados. Essas ofertas são mais flexíveis em termos de requisito de registro e divulgação. A ideia é que, como os investidores aqui têm um nível mais alto de conhecimento e recurso, não é necessário tantas regras. Resumindo, as ofertas públicas são como uma festa aberta, onde qualquer um pode entrar, mas há regras rígidas para manter as coisas claras. E as ofertas privadas são como eventos mais exclusivos, onde o acesso é limitado a um grupo específico e as regras são um pouco mais flexíveis. Como é feita a regulamentação? Em nosso país, as securitizadoras são regulamentadas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários. Eles estabelecem as regras para como as securitizadoras operam, como os títulos são emitidos e negociados e trabalham para garantir que o mercado de securitização seja transparente, eficiente e seguro. O Banco Central é responsável por criar as regras gerais que as securitizadoras devem seguir. Essas regras abordam coisas como o papel delas no mercado e como devem funcionar. Além disso, a CVM também desempenha um papel importante. Ela cuida das regras que envolvem a emissão e a negociação dos títulos que as securitizadoras criam. Esta instituição se concentra em garantir que as informações sobre esses títulos sejam claras e precisas, para que os investidores possam tomar decisões bem informadas.
Depois de todo esse contexto sobre o que é securitização financeira, como é feito o processo, quem está envolvido e quais são suas características, vamos entender de forma prática o caminho trilhado deste produto financeiro. Chegou a hora de nos aprofundarmos ainda mais em uma conversa com Vitória de Sá, sócia fundadora da Vert, graduada em Direito e colaboradora ativa em grupos de trabalhos estratégicos na Ambima. Ela também é co-diretora da ABCIA, Associação Brasileira de Securitizadoras Imobiliárias e do Agronegócio, e acumula experiência de mais de uma década no mercado financeiro e jurídico. Quais são os principais desafios enfrentados na securitização financeira no Brasil? Então, eu acho que a securitização hoje no Brasil ela é um processo bem específico, ou seja, diferente de outros países, e isso acontece basicamente porque você tem veículos diferentes para fazer isso. Então, aqui, a forma mais usada de fazer securitização é por fundos de investimento em direitos creditórios, que são os FDICs, mas você também tem uma parte muito forte de securitização, principalmente para o agronegócio e para o imobiliário, via companhia securitizadora. Então, para créditos financeiros, a gente também pode ter uma securitizadora fazendo a securitização de créditos financeiros. Então, assim, se a gente olhar, você tem 2 veículos diferentes para fazer isso. Isso já é complexo, né? Para dar um grau maior de complexidade, quando a gente fala de fundo de investimento, você está falando de 2 prestadores de serviços essenciais diferentes, o gestor e o administrador. Então, você ainda tem que lidar com essas 2 pessoas. Quando a gente fala de securitização, você tem a securitizadora e o agente fiduciário. O papel é diferente, mas você tem outras pessoas envolvidas. Além desses caras, você tem o custodiante, o escriturador, o banco liquidante. Então, a gente tem um monte de prestador de serviço, o que deixa o negócio mais complexo. Quando a gente olha do ponto de vista de regulação, a gente também tem várias normas específicas. Então, cada tipo de securitização tem um tipo de norma. Quando a gente olha, por exemplo, securitização financeira, que é o foco do nosso papo aqui, a gente tem uma resolução do Banco Central falando disso, agora a gente tem uma lei que acabou de sair também, então ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Você tem os FDICs também do outro lado, que também acabaram de passar por uma revisão regulatória, então você tem muita coisa mudando aqui, né? Fora isso, né, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de um ambiente econômico que não é muito atrativo para o investidor estrangeiro, para a securitização e de uma forma geral também. Então, para a securitização, você não tem nenhum tipo de incentivo fiscal. Então, o investidor estrangeiro, ele tem que passar por um processo bem complexo de abrir conta aqui, e ele também tem que pagar imposto aqui no Brasil. Então, você tem um desafio nisso. E qual que é a consequência que a gente tem disso? Uma falta de liquidez no mercado, né? Então, significa que a pessoa que compra não consegue vender isso para outra pessoa porque tem pouquíssimas pessoas aqui. Então, isso também é um desafio. E acho que, para finalizar, o último desafio que eu daria é o desafio de cálculo e precificação de esse ativo, né? Que tem um pouco a ver com 2 coisas. Primeiro é a falta de liquidez, ou seja, tem pouca pessoa. E o segundo ponto é da informação. Então, porque a gente tem várias pessoas envolvidas, é muito difícil você ter uma informação e uma transparência muito grande para o investidor. E como você enxerga o futuro da securitização financeira? Quais as tendências e oportunidades identifica para o setor nos próximos anos? Bom, eu acho que a gente não tem como não falar de tokenização. Então, a ideia, né, é trazer uma rede descentralizada para resolver alguns dos problemas que eu trouxe para vocês. Então, quando a gente olha, por exemplo, liquidez, a gente está falando de a blockchain poderia facilitar a entrada dos investidores estrangeiros aqui. Quando a gente fala de falta de informação, a blockchain pode trazer a mesma informação online para várias pessoas diferentes. Quando a gente fala de multiplicidade de agentes atuando nisso, a blockchain também consegue
otimizar todos esses prestadores. Então eu acho que esse é o principal, eu acho que isso realmente vai mudar o setor. Aqui no Brasil a gente está muito bem posicionado para isso, porque a gente tem o Drex vindo aí, que é o nosso real digital, e isso vai permitir que você consiga juntar, né, a parte da securitização do lastro ou do ativo ou do recebível e como ele gera e existe, com a parte do financeiro, que é como é que esse pagamento é feito, como é que ele chega na securitizadora. Então, isso para mim é um caminho sem volta, e eu acho que eu vou citar só esse, porque eu realmente acho que esse é o mais importante. E na sua visão, nós estamos muito longe desse futuro? Próximo e distante, né? Eu acho que já tem gente fazendo isso, né? Então, a gente teve no ano de 2023 um pouco mais de 500 milhões emitidos nessa forma de tokenização, mas ainda é muito pouco, né? A gente ainda faz quase que o finzinho da cadeia ali. Então, eu acho que, né, parte do rápido é que já existe alguma coisa, mas a outra parte é que está muito embrionário ainda. Para finalizar, você poderia compartilhar algum caso de sucesso ou experiência prática de securitização que considera inspiradora ou relevante para ilustrar os benefícios desse serviço? Tá, eu vou falar de uma operação nossa que ela é com uma fintech, né? E a gente sempre brinca que fintech é o banco sem dinheiro, porque ela não pode se alavancar que nem bancos podem. Então, para as fintechs é muito importante acessar o mercado de capitais, né? Como o grande financiador dos empréstimos que ela origina dentro das plataformas. Esses caras, eles precisam ter uma rapidez enorme entre o momento em que o cliente dele entra na plataforma e o dinheiro chega na conta, né, desse cliente que pegou o empréstimo. E a gente conseguiu modelar um processo que ele basicamente viabiliza isso 24/7. Eu acho que foi um negócio muito legal, foi um trabalho também de alinhar com o investidor o que a gente conseguia verificar ou não. Então, muito do nosso trabalho aqui na VET é juntar essas duas pontas, né? A ponta do investidor e proteger ele, ter um risco-retorno adequado. E também o originador, que é viabilizar o acesso desse cara a um capital. Então, quando a gente junta essas duas pontas e a gente consegue atender as dores dos dois lados, é quando a gente foi bem sucedido. Chegamos ao final de mais um episódio. Em nosso próximo encontro abordaremos outros produtos financeiros do mercado de capitais. Até a próxima!